Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo e eu acho que é a primeira vez que eu estou gravando aqui solo, né? Um podcast. Estamos num ambiente improvisado, num ambiente de casa. Estou falando aqui direto de Jocum, Campo Grande. E eu não podia deixar essa oportunidade passar. Eu falei para o Gabriel, nós precisamos gravar esse vídeo, né? Tem um missionário que tem muito conteúdo, tem muita vivência em campo missionário. E aí eu resolvi gravar esse podcast com ele. Então, pode ser que aconteça algum erro, né? Talvez alguém entre aqui na casa, né? Alguma coisa aconteça, mas eu acho que vai dar tudo certo em nome de Jesus. E é isso aí. Fique por dentro de tudo que a gente vai passar, tá bom? Então, eu quero apresentar. Esse é o missionário Wesley. Wesley, muito obrigado por estar participando com a gente. O prazer é meu, pô. E, gente, é isso. O Wesley ele é líder do Reboot. Rebuild Hope. Eu tô tentando falar umas 5 vezes esse nome. Wesley, se apresenta aí no podcast. Meu nome é Wesley Rocha, sou obreiro da Jocum São Paulo. Hoje eu lidero um ministério chamado Rebuild Hope, que é reconstruir esperança, né, a tradução dele. Então, por que reconstruir? Porque dentro da palavra reconstruir também tem a palavra construir. Então, o Rebuild, na verdade, ele leva construção e reconstrução de esperança, de duas formas. Nós trabalhamos com, literalmente, construção, edificação, né? Por exemplo, reformar um orfanato. E também nós trabalhamos com treinamento teológico. Então, um país em que nós iremos atuar, trabalhando com construção ou reconstrução, nós também atuamos com treinamento teológico. Essa é a visão do Rebuild Hope. Legal. O Wesley, ele já, agora recentemente, né, estava acontecendo a guerra da Ucrânia e da Rússia, ainda está acontecendo. O Wesley esteve lá, né, ele vai estar contando algumas experiências, sabe, que ele viveu nesse tempo lá. E agora na Turquia também, recentemente, teve um terremoto, aconteceu lá e ele esteve lá, né, ajudando como socorrista, né, e como ajudante em vários assuntos ali, né, ajudando o pessoal, com ferimentos. Não, acho que a construção também foi a construção de casas temporárias para as vítimas, né? Então, eu fui para atuar como socorrista, mas chegando lá, assim, já não tinha mais trabalho nessa área de socorro. E aí, então, nós trabalhamos com distribuição de alimento para as famílias, né? Porque são centenas, assim, de famílias que assim, não tem nada. Uma frase que eu falei em outro lugar foi que o terremoto ele fez de milionários, né, de ricos, não, eu falei de ricos e pobres miseráveis, foi isso. Eu falei, o terremoto fez de ricos e pobres por quê? Por exemplo, tinha um cara aqui com a BMW zerada, assim, pegar café da manhã com a gente. Nossa. Porque é o que sobrou, ele não tem mais casa, ele não tem mais comércio e o seguro não cobre terremoto naquela especificamente naquela área, né? Trabalhei na área de Hatay, Antáquia, biblicamente é a região de Antioquia, né? Hoje é chamado de Hatay, Antáquia. Então, assim, é um local que já tem um histórico de terremotos, né? Então a pessoa perde tudo, né? Esse cara ainda tinha o carro porque estava fora da garagem, né? Se estivesse na garagem, ele também tinha perdido. Então é muito triste, né? Mas é uma oportunidade da gente também poder servir esse povo, né? Mostrar o amor mesmo de Cristo Jesus com atitudes, né? Não é só chegar e falar Jesus te ama e, pô, o cara não tem mais nada, né? O cara tá complicado até dele entender Deus em meio a tudo, pô, cara, uma desgraça, assim. É o terceiro terremoto que eu trabalhei. Trabalhei no terremoto do Nepal, do Haiti, depois trabalhei no terremoto do Nepal. No Nepal eu passei por um terremoto no Nepal. Você estava fazendo... Eu fui lá para trabalhar com uma equipe e aconteceu o segundo grande terremoto no Nepal. Nossa. E aí a equipe que eu estava foi embora e eu fiquei sozinho. Então assim, e depois trabalhei no da Turquia, mas eu nunca vi nada igual, cara. Nunca vi. O da Turquia? O da Turquia foi algo assim,
você fica assim, sabe? Você pensa assim, ah não, eu já sei como é que é, eu já trabalhei em terremoto, mas eu nunca vi nada igual. E do Camboja também? Não, foi do Nepal, Do Nepal. E do Haiti. Do Haiti você foi mesmo para Do Haiti eu fui e trabalhei bastante com socorro. No Haiti eu cheguei a trabalhar bastante com socorro. Aí realmente eu atuei muito mesmo. Eu trabalhei junto com uma equipe de médicos do Canadá, médicos e enfermeiros canadenses, e a outra parte da equipe eram brasileiros, né? E vão muitas equipes para lá, Wesley? Normalmente, assim, em catástrofes, já existe um grande número assim, de cristãos que têm se mobilizado, entendeu? Jocum é uma missão que tem se mobilizado, outra que eu conheci lá na Ucrânia, é a missão CRI, é C-R-I. Eu não vou saber falar o nome dela toda, não me lembro. A gente coloca aqui. Mas é CRI, né? É uma missão cristã que tem só se mobilizado em meio a catástrofes. Foi interessante que eu conheci uma equipe na Ucrânia e fui para a Turquia. E aí quando eu saí da Turquia, estava chegando um rapaz que eu conheci na Ucrânia. Nossa. Aí ele entrou em contato, poxa, onde você está e tal. Eu falei, pô, eu tô indo embora. Ele falou, pô, tô chegando. Então, sempre tem uns encontros, né? É muito legal isso. Mas da Turquia você tem alguma foto, alguma coisa assim? Tem. A gente pode estar deixando, né? Tem o vídeo, tá, eu te passo. O Wesley também tem um canal no YouTube do Reboot. A gente já tem uma página no Instagram, né? É Rebuild Hope. A página do Instagram. E tem o meu, né? Que também, às vezes, eu sou meio ruim ainda com a mídia. Eu confesso isso, que eu sou meio fraco das mídias, apesar de falar para a nova geração de missionários usarem as mídias, eu sou meio fraco, assim. Mas o meu, depois você coloca na descrição, coloca do Rebuild e o meu também. Legal. Esse da Ucrânia e da Rússia, como é que foi lá para você? Como é que foi esse... Não, cara, eu vou para lá, como é que... Então, essa trajetória lá? Assim, tudo começou porque, assim, como jocumeiro, a gente acompanha, né, as páginas de Jocum e tal, e a Jocum Brasil divulgou um post da Jocum de Kiev, né? Aqui a gente fala Kiev, lá eles falam Kiev. E eles divulgaram um post que dizia assim, não se esqueçam de nós. Não se esqueçam de nós. Então, assim, isso foi divulgado, então isso me impactou, entendeu? Esse negócio de não se esqueça de nós. Eu fiquei pensando, poxa, cara, será que a galera tá passando lá? Como é que tá a cabeça deles em meio a uma guerra, né? Sim. E aí eu comecei a orar para ir para lá, entendeu? Falei com a Priscila falou, sabia que você ia querer ir. Porque assim, quando tem uma catástrofe, o negócio sempre, né? Ela vê que eu caio dentro, né? Então, assim, e aí nós começamos a orar por isso, assim, para ter uma conexão exata de trabalhar lá, entendeu? De poder servir lá. Eles tinham recebido lá em Kiev, na base, eles receberam centenas de refugiados que perderam suas casas, nos bombardeios e tal. E aí eu fiz conexão com uma equipe na Turquia, mas foi algo assim, cara, a gente tem que, às vezes precisa ver Deus em meio a uma situação de caos, né? Eu fui para a Turquia, quando cheguei lá a equipe falou assim, não, a gente não vai mais, a equipe se desfez. E eu falei, pô, mas podia ter avisado antes de eu chegar na Turquia, né? Já estava lá, já. Pra cá, porque da Turquia a gente ia se deslocar para lá. Aí o pessoal falou, a gente vai para a Polônia ajudar os refugiados que estão chegando. E aí, mais uma vez, organizamos tudo tal para ir. E aí, mais uma vez, uma outra equipe, assim, essa aí foi uma falha mesmo grande da outra equipe. Eles falaram, a gente viu para ir, mas assim, eles não vão poder te receber, né? Por conta de onde ficar e tal. E aí eu fiquei mal, confesso que eu fiquei mal, e um amigo meu que mora lá começou a fazer algumas conexões e falou assim,
Poxa, vai, cara, vai para a Polônia, que lá você vai conseguir trabalho. Eu fiz algumas conexões e tal. Nessa, um outro missionário que estava na Turquia falou assim, ele não mora lá, né? Ele estava lá, e ele falou assim, poxa, eu vou contigo. É melhor viajar de 2 do que 1. Eu falei, poxa, com certeza, né? Tô indo para um país em guerra, né? Não conhece ninguém. É melhor morrer 2 juntos do que 1, né? Você fala. Não, ele é brasileiro. Ele estava lá, mas ele é brasileiro. E aí a gente partiu para verificar tudo isso, para ir para a Polônia. E, foi incrível que a gente descobriu que para chegar na Polônia, o ônibus ia passar por dentro de Kiev, entendeu? Ele entrava na Ucrânia e depois ele ia para a Polônia. Então eu falei, pô, se ele vai passar em Kiev, vamos para junto com Kiev, meu. E a gente tentando contato com a Jocum, não conseguiu, Jocum Kiev. Aí o lance interessante foi assim, a Jocum da Europa começou a assumir a comunicação, porque como estava a guerra, né, meu? Aquela situação toda, eles assumiram a comunicação. Então as respostas demoravam demais, porque a Jocum lá de Kiev estava bem envolvida ali no cuidado com refugiados. Então tudo demorava demais. Mas nós descobrimos esse lance do ônibus passar por dentro de Kiev. Eu falei, então eu não vou para a Polônia, né? Vou ficar em Kiev. E o outro rapaz que estava comigo falou, poxa, vamos ficar em Kiev, meu. Nessa a gente, eu fui ter um tempo de oração e falei, Deus, está tudo tão difícil, tudo tão complicado, né? Mas nesse momento chegou a resposta de Kiev abrindo as portas para nos receber. Foi uma viagem longa, a gente passou por vários países para chegar lá, né? Tudo de ônibus. E a comunicação estava bem complicada, porque no ônibus todo mundo falava turco, e a gente não falava turco, ninguém falava inglês. Aí chegamos no local para comer, eu não lembro se era na Romênia, eu não lembro onde era, mas era um restaurante de estrada, e aí eles não aceitavam dinheiro turco, mas não trocavam dinheiro, mas a gente também não tinha dinheiro do país. Nossa. Então foi assim, rolou lá as suas dificuldades. Enfim, nós chegamos em Kiev, chegamos de noite, não tinha comunicação com ninguém, e aí, foi um lance né, cara? Você chega num país que está em guerra. Não, foi interessante que a gente foi chegando, e aí eu virei pro Everson e falei assim, pô, brother, aquela casa ali parece que caiu o telhado, né? Aí eu falei, será que é um míssil? Daí ele falou assim, não, eu acho que caiu o telhado. Aí a gente andou mais um pouco e falou assim, pô, mas caiu o telhado daquela outra ali também, né? E aí, cara, a gente andou mais, sei lá, acho uns 100 metros, cara, a gente já entrou numa área que tinha sido bombardeado. Nossa! Então, tudo destruído, posto, a estrada, toda arrebentada. E eu confesso que eu tive um impacto, muito grande, porque eu já trabalhei em catástrofe, entendeu? Em situações que você sabe são situações muito tristes, né? Mas ali eu fui impactado, porque eu falei assim, pô, toda a destruição aqui é humana, né, velho? Não estou aqui para falar quem está errado, quem não está. Eu estou do lado do reino de Cristo Jesus, não estou do lado da Ucrânia, nem do lado da Rússia. E, cara, mas é um clima quando cai a ficha, é uma tristeza muito grande, entendeu? E aí nós fomos para a base, lá nós trabalhamos apoiando, reformas dentro da base. Porque como eles receberam muita gente, e a base não é para receber tanta gente Refugiado? Tudo refugiado da guerra. A galera da área de onde estava tendo os maiores conflitos, eles se retiraram e foram para Kiev, para de Kiev começar aquela saída, né? Aquele êxodo de dentro da Ucrânia. E só as mulheres e crianças podem sair, né? Os homens até 65 anos. Uns vão dizer que até 60, outros vão dizer que até 65 anos. Eu não tenho a informação precisa. Os homens não podem sair do país. Eles caso se precisasse de reforço... vai para a linha de guerra, né? Vai para o fronte. Então, é um clima muito pesado. E aí nós chegamos de noite, ninguém tinha sinal, né, cara, no
no celular, e aí a gente tentando falar com as pessoas, ninguém falava, né, todo mundo falava ou russo ou ucraniano, a gente não estava entendendo nada. Seu parceiro não falava que estava junto? Não, ele... E aí a gente tentou, ele colou do lado da lanchonete assim, pegou o Wi-Fi que estava, né, aberto, começou a pesquisar o hotel, a gente não achava, não dava sinal de nada. E aí eu encontrei duas senhoras assim, tomando um café. Aí eu falei, a senhora fala inglês? Ela falou, falo. Eu falei, então a gente está precisando de um hotel. Ela falou, desce aqui e tal, vai ter um hotel. Eu falei, ele é pequeno? Ela falou, não, ele é muito grande. Eu falei, não, eu quero um hotel pequeno. Ela falou assim, não, ele é muito grande. Eu falei, é o que tem, né? Vamos lá, né? Daí a gente desceu, chegou na frente de um hotel assim, cheio de saco de areia, aquela cena de guerra. Todo apagado, um saco de areia para todo lado e tal. E aí eu olhei assim, pô, 4 estrelas, né? Meu, a gente não vai conseguir pagar isso não. E aí, dentro dessa ideia, a gente chegou e falou, cara, não tem pra onde ir, mano. Vai esse hotel mesmo. A gente entrou, tudo apagado. Nossa. Só tinha uma luzinha assim em cima da recepcionista. E um hotel muito grande, né, cara? Aquela luzinha assim. Aí eu fui até ela, perguntei o preço e era barato, cara, porque não tinha ninguém, né? Estado de guerra. Só que tudo apagado, né? Então assim, a gente não viu mais ou menos como é que era a condição do hotel, porque estava tudo apagado. E aí a gente viu lá o preço, dava em torno de R$140 para os dois passar a noite e com café da manhã incluso. Eu falei, né? 4 estrelas. Bom, 4 estrelas. Aí, a gente foi pro elevador. Quando a gente entrou no elevador, o elevador tava aceso, né? Falei, Mas tinha uma energia, era minha tinha energia, não, tava apagado mesmo, acho que por conta da guerra, né? Pra não ser alvo e tal, alguma coisa assim. E aí a gente entrou no elevador e falei, parece que a gente entrou num túnel do tempo, e você voltou assim em 1970, entendeu? Nasci em 73, né? Eu olhei os móveis, assim, as coisas, né? Aliás, eu olhei os botões do elevador e falei, é tudo antigo, cara, muito antigo. Então, assim, eu comecei a ver um lado da Ucrânia que eu não fazia nem ideia, que é, após quando se dissolveu a União Soviética, não teve tanto desenvolvimento no país, né? Não só por isso, depois eu vi muita coisa, eu tô dando uma opinião já, sim, que eu vi depois, né? Então, assim, a gente foi pro quarto, cara, tudo era antigo, cara. Tudo era antigo. Não era o estilo do hotel, você Não, se fosse. Não, hoje eles podem até falar, gente, é um hotel vintage. Porque tudo era antigo, mas não era o estilo. Que o hotel, e era 4 estrelas. O hotel era daquele jeito. E aí nós descemos, no outro dia, a gente acordou com a sirene de bombardeio, né? Então aquele barulhão. Eu já falei, levanta, Emerson, levanta, vamos correr, cara. E aí ele levantou e tal, aí parou, aí ele falou, não, vamos tomar café, depois a gente pega a bolsa e tal. Quando a gente foi sair do apartamento, assim, começou de novo a sirene, né? Nossa! Eu falei, não, vamos descer com a bolsa e daqui a gente sai correndo, vamos embora. E aí a gente desceu no refeitório, é assim, parece que você entrou no túnel do tempo, cara. É tudo antigo, assim. O hotel ficou daquele jeito, sabe? Não teve grandes mudanças. Eu sei que existem hotéis modernos lá, mas assim, é um país que sofreu muito depois do fim da União Soviética. É um país que não teve grande desenvolvimento, né? E aí a gente acompanhou isso. Aí nós fomos para Jocum, Kiev, trabalhamos lá, né? A nossa função era consertar um monte de coisa quebrada dentro da missão. Então, assim, quebrou chuveiro, quebrou... Enfim, um monte de coisa que quebrou porque a base não é feita para receber uma multidão de famílias, né? A base lá estava bem... A base, então, ela recebeu essa multidão. Quando eu cheguei, o pessoal já tinha saído. Mas ficou muita gente lá e quebrou muita coisa. E eles continuavam levando assistência às famílias. Então aí nós começamos a trabalhar lá, fizemos uma série de concertos, melhorias e tal. Dali, a gente percebeu que eles faziam distribuição de alimentos na fronteira. E aí eu falei um dia, né? Falei com um obreiro local, falei, brother, você não permitiria a gente ir um dia, né?
com vocês? Aí ele falou, pensou assim, ficou meio seguro, porque era perigoso, né? Era na região da fronteira, região. E aí ele só explicou, ele falou, amanhã vocês vão, a gente vai ser escoltado por alguns soldados do exército, e tem colete, prova, né, aqueles coletes à prova de bala, tem capacete, tudo. Se vocês quiserem usar, a gente tem isso disponível. E aí eu, no quarto, até coloquei o colete, né? Coloquei o colete, o capacete. Eu falei, pô, pesa pra caramba, pesa 8 quilos. 8 quilos? Né? Nossa. Aí eu falei, não quer nada, vambora, vai sem. Aí eu sem capacete, sem nada. E ninguém usava, né? Nem a equipe de lá. E aí foi Mas esse colete, os capacetes eram disponibilizados pra base. Pra base recebeu para fazer esse trabalho. Então, assim, foi impactante, cara. Mas é muito triste, cara, passar por aqueles os carros de combate, né? O pessoal fala tanque de guerra, né? Carro de combate, você tá militar, você tá... Tanque de guerra. Né? Tanque de lavar roupa, né? Carro de combate. Passar por aqueles carros de combate, caminhões, assim, que foram bombardeados, né? Incinerados e tal. Então, um dia a gente pôde parar assim e olhar dentro de um blindado, sabe? Que foi bombardeado. E assim, aquilo mexeu muito comigo, que eu fiquei pensando assim, poxa, quantos jovens estavam aqui dentro, entendeu? Porque não sobra nada, assim. O míssil cai, a intensidade de chama que ele gera lá, o cara falou lá quantos 1000 graus atinge. Não sobra nada do ser humano ali dentro, sabe? E até o próprio blindado, ele fica assim, totalmente destruído, né, cara? E aí é muito triste, mas assim, nós podemos ir trabalhar bem na fronteira, onde tinham os velhinhos. Eu trabalhei com muitos velhinhos, porque assim, os mais novos fugiram, principalmente as mulheres, né? Porque elas estavam sofrendo muito abuso, né? Então se falava muito disso, que as mulheres precisavam sair por conta de serem abusadas pelos soldados e tal. Então, houve um êxodo muito grande dos jovens, mas os velhos ficaram, né? E eu fui trabalhar num vilarejo muito simples. Pra você ter ideia, as famílias não tinham água em casa. Nossa. É um poço que eles... é um lance assim mesmo, eles vão pegar água de balde, levar para dentro de casa, mas é uma vila, assim. E eu não fazia ideia dessa realidade. Isso há muito tempo já, esse pessoal. Não, isso é a vida deles, não é assim, por conta da guerra estão usando isso. Eles não tinham água mesmo, um vilarejo bem pobrinho, sabe? Eu não fazia ideia dessa realidade no leste europeu. E aí foi muito legal, porque assim, a gente parava, entregava a cesta básica, conversava com eles, assim, lógico, tudo com tradutor, mas os tradutores da missão, eles eram muito pacientes. Então, nessa aí estava trabalhando a Jocum e a missão Cree, tá? Essa missão trabalhou muito lá, então preciso registrar aqui, né, o trabalho deles. Então, os intérpretes tinham uma paciência, assim, pô, você quer falar alguma coisa? Aí você falava, ministrava, eles falavam assim, você quer orar? Aí, pô, quero orar. Então, você quer que a sua oração seja traduzida ou não? Entendeu? Eles tinham uma paciência, assim, então não era só chegar e entregar comida, mas era trazer uma palavra, sabe, de esperança em Cristo Jesus, de que em meio àquele, né, em meio a toda essa tormenta e tal, Deus estava com eles, Deus estava cuidando. Então foi uma experiência fantástica, foi muito, muito enriquecedora para a minha vida. Eu estive na casa de um senhor e aí quando eu comecei a ministrar, eu terminei, ele falou assim, poxa, é muito bom ter vocês aqui, mas eu queria dizer que é só nele mesmo, é só nele, é só em Cristo que a gente pode ter esperança em meio a tudo isso. Já um senhor assim, tá no final da história já, né? Ele já tinha mais de 80 anos e sofrendo tudo isso agora, né? Mas era uma área bem perigosa, porque assim,
em alguns momentos, os soldados queriam entregar cesta básica. E aí eles ficaram sabendo que eu fui um soldado do exército, em treinamento, com armamento e tal. Então eles vêm entregar uma arma pra mim. Tipo assim, ó, fica atento e se vier algum carro de lá, algum carro militar de lá, você já pode começar a disparar. É mesmo? Os caras sério, e eles falavam assim, aí eu brincava com eles, eu falava, cara, eu sou missionário, não sou mercenário. Mas eles falavam, ó, eu quero vir de lá porque é o seguinte, eles vão sentar tirando na gente, entendeu? Porque a gente estava com soldados, né? Não tem piedade, não. A gente viu vários relatos, assim, deles estarem, de russos estarem queimando soldado, tipo assim, o soldado foi baleado, não conseguiu fugir, aí eles colocavam fogo na pessoa, né? Mas os ucranianos também tinham relatos de crueldade com soldados russos. Nossa. É guerra, né, cara? Assim, acho que é o extremo da maldade humana. A gente vislumbra essa maldade na guerra, cara. Sim. Foi bem pesado. Essas fotos, você tem foto que dá pra colocar? Tem algumas fotos disponibilizadas. Tem foto com arma, bem engraçado. É muito engraçado isso, cara. As pessoas esperavam assim, eu mostrei na igreja, né? As pessoas esperam ver a gente com a Bíblia na mão, não com uma K-47, né, mano? É muito engraçado. E se tivesse vindo, não sei, Deus foi bom comigo. Teve a outra equipe do Cree que foi entregar cestas em uma área e o soldado falou, vocês querem ver os russos? Aí eles falaram, a gente quer. E aí eles subiram um monte assim, o cara falou, sobe abaixado. E aí ele chegou e mostrou a galera andando lá do outro lado, assim, ele falou, aquilo lá já é tudo soldado russo. E aí, enquanto o cara estava mostrando, voou 2 morteiros assim por cima deles, caiu perto, e aí eles saíram fugidos, né? Então, assim. Os mísseis, não sei o que é mais, os soldados não sabem que vai junto lá pra então, assim, foi bem impactante a missão lá. Pude trabalhar em Kiev, e quando eu estava em Kiev, eu me lembrei disso, porque lembra que eu falei no comecinho? A gente precisa entender que Deus está no controle e é o caos. Sim. Porque quando eu fui, deu tudo errado com uma equipe, deu errado depois com outro pessoal, e assim, eu já estava triste, mas assim, a palavra que Deus tinha colocado no meu coração de responder aquele chamado, não se esqueçam de nós, e eu fui, sabe, eu estava tentando fazer outra coisa, ir para a Polônia, enfim, para outro lugar, trabalhar com ucranianos, mas eu fui parar exatamente dentro da base que postou aqui, não se esqueça de nós. Uau. E aí nós tivemos ali um relacionamento muito legal junto com os obreiros locais. Os rapazes, assim, a gente percebia eles um pouco mais abatidos, porque a gente sabia o seguinte, qualquer situação pior, as moças podiam se retirar, mas os homens não, eles teriam que ficar. Então isso é complicado, né? Se obrigar uma pessoa a combater. Eu tive um dos soldados que ia conosco para fazer a segurança da distribuição, ele não tinha treinamento nenhum, ele era um rapaz de família até rica, e ele não tinha treinamento nenhum, cara, militar. Ele estava lá, entendeu? Já foi recrutado, já foi recrutado e precisava estar ali na linha de combate. Então, se eu não me engano, teve, eu acho que ano passado, a gente estava na ETED, o Samuel está aqui, a gente teve coragem pelo rapaz que estava fazendo a ETED e ele estava, parece que, para ser chamado para então, é uma situação muito difícil, muito triste, mas em meio a tudo isso, Deus tem se manifestado, Deus tem tocado no coração de pessoas, a grande maioria da Ucrânia é ortodoxo, né? É como se fosse um catolicismo um pouco diferente, porque eles não têm imagens esculpidas, né? É tudo pintura, mas eles não têm essa coisa de ter um relacionamento com Deus, entendeu? Sim. De ter mesmo uma vida de relacionamento com a ser. E assim, nesse momento, cara, de dor, as pessoas abrem o coração, né? Sim. Porque enquanto a gente vive, é uma coisa interessante, o The Chosen. Ó, o apelido do Léo aqui me jogou com The Chosen. Não sei quem fez essa maldade com ele. Quem disse? Né? Mas
Há um ano atrás, né? Foi um ano atrás. Eu falei, The Chosen, já pegou, já era. Então, assim, a gente vive sem pensar em morrer. A gente não fica pensando muito na morte, entendeu? Isso é quando a gente envelhece mais, a gente pensa. Viver sem pensar em morrer é muito fácil. Você não para muito para pensar na consequência da morte, entendeu? Mas quando você está num caos e a sua morte ela meio que é iminente, você para pensar onde que eu vou. E aí agora, tudo que eu acreditei até hoje, né? Sim. Realmente vai responder, né, os meus questionamentos. Então, é um momento precioso para você anunciar as Escrituras, sabe? Anunciar a salvação em Cristo Jesus, que é a esperança, que a vida aqui já está complicada demais, não? A tendência é piorar, sim, mas existe uma esperança, né? Em Cristo, se nós morremos, nós estaremos com Ele, em breve Ele voltará também a restaurar, né, a nossa comunhão com o Pai. Então, assim, no sentido de pleno, né, porque Ele já nos restaurou na cruz, mas de ter uma vida plena, né, em paz, sem guerra, sem dor, sem tristeza, pô, isso só em Cristo, né? Então, assim, eu lembro que um dia foi o único dia que eu passei lá, eu fui no centro de Kiev. E era meio tenso passear, porque vira e mexe tocava aquela sirene, né, de ataque aéreo. Então, eu ficava agora, né, eu me escondo, onde que eu fico, eu entro embaixo no prédio, mas aí que o prédio explode, sei lá. Então, era meio tenso assim, né. E aí eu fui, e eu parei numa barraca, o rapaz falou comigo em ucraniano, eu não respondi, daí ele falou em inglês, eu respondi, daí ele falou assim, você veio nos ajudar, né? Aí eu falei assim, eu vim para te ajudar, eu vim. E aí eu comecei a ministrar ele em Cristo Jesus, fala em Cristo. Rapaz, esse vendedor, assim, ele largou tudo na barraca, veio, me abraçou. Nossa. E ele chorava igual criança, sabe? Então, é um homem, cara, ele não era novo, não era um jovenzinho, era um homem chorando como uma criança, assim, desesperado, sabe? Precisando de consolo. Então, em Cristo a gente pôde falar, eu falei, cara, tenha fé, tenha relacionamento com Deus, ore, fale com Cristo. Então, é uma experiência muito forte, né? Agora também na Turquia, né, já no terremoto, foi também bem especial, porque morre muita gente, né? Quando eu cheguei lá, já tinham contabilizado 60 mil, mas pelo que eu conheço de terremoto, eu comentei com algumas outras pessoas, falei, tem muito mais de 100 mil. Eles falaram assim, mas o governo não está divulgando os números também para poupar o país, né? Porque é um senso de muita tristeza, né? A gente entende também, o governo não vai mentir, mas de repente fica omitindo para... Com a sua experiência que você já passou, você acha que nível assim desse que você, de terremoto? Foi o pior, assim, foi o pior porque quando eu trabalhei no Haiti, eu vi muitas casas destruídas, prédios foram poucos, né, na região, porque a gente trabalha em diferentes regiões, dá para falar assim, ou Haiti. Na região que eu trabalhei, eu vi muita casa caída e poucos sobrados. Prédio quase nenhum, né? Edifícios quase nenhum. Já no Nepal, eu vi muito sobrado, porque lá eles fazem muito sobradinho e prédinhos pequenininhos, né? Eles constroem tudo assim um lado do outro e tal. Agora, na Turquia, eram edifícios, né? Eram, assim, vários edifícios. Na verdade, são centenas de edifícios. Nossa. De 8 andares, entendeu? E assim, na região que eu trabalhei, lá de Antáquia, tinha uma parte assim que era destruição pura. Vou passar o vídeo para vocês. Destruição pura destruição. Então, eu fico pensando, poxa, num prédio de 8 andares, ele tem 4 apartamentos. Quantas pessoas provavelmente tinham ali dentro? Então em um prédio morreu quantos? Tá.
em 100 prédios morreu quantos? Nossa. Entende? Então, assim, você vê um bairro inteiro destruído, né? Então, lojas, tipo assim, uma loja do tamanho de uma, sei lá, de um hipermercado que a gente tem aqui, destruído, tá lá no chão, assim, só tá o telhado dele, assim. Fala, quantas pessoas não morreram, né? Eu sei que foi de madrugada, mas, poxa, hipermercado às vezes a limpeza é feita de madrugada, né? O pessoal começa muito E cedo. por ser de madrugada, foi pior, porque assim, muita gente estava dormindo, né? E aí, quando o terremoto vem, até a pessoa, quando percebeu... Tem um alarme também, né? Mas mesmo... Nem todo prédio tem alarme, né? Nem todo prédio. Tem prédios que põe alarme, tem prédios que não põe. Deveria pôr. Tanto é que vários engenheiros foram intimados, né? Podem até ser presos, porque muitos prédios foram construídos fora do padrão exigido para terremoto. Porque lá já sempre acontece, né? Porque lá é uma região de terremoto. Para você construir um prédio com sistema anti-terremoto, para ele suportar um pouco mais, gasta-se muito mais, né? Ferragem é muito mais, a estrutura precisa ser muito mais reforçada. Então isso gera um gasto, fica mais caro, fica difícil de vender. A construtora quer fazer barato de vender, né? Então é complicado, morreu muita gente, foi muito triste. Mas em meio ao caos, em meio a tudo isso, a gente vê pessoas abrindo o coração. A Turquia é um país muçulmano, a gente vê gente abrindo o coração, a gente buscando Cristo Jesus. Teve um rapaz que falou, poxa, vocês são diferentes, a fé de vocês é diferente, porque em meio a esse caos vocês estão aí adorando a Deus e tal. Porque ele não estava falando da gente, nós éramos assim, um apoio que chegou de fora. Mas em meio, junto com a gente, tinham vários cristãos turcos. Vários turcos, assim, que também perderam tudo. Eu visitei famílias lá que estão na barraca, e eles também eram voluntários na onde nós trabalhávamos, né? Então, assim, todo dia culto à noite, a galera ali orando, buscando a Deus e levantando clamores. Então, assim, o clima de paz ali no nosso acampamento era totalmente diferente de vários acampamentos, né? Então, assim, é perceptível a presença de Deus. Sim. E aí, nesse momento em que a gente começa a poder falar, né, um pouco. Tem mais abertura. Teve um rapaz que perguntou para mim, o que eu faço para ter a fé de você? Uau. Ele falou usando o tradutor, né? Porque ele não falava inglês. Ele escreveu, e aí eu falei, eu vou procurar alguém para te ajudar. E aí, dias depois, eu apresentei um jovem turco, que eu falei, ele vai poder te explicar. E aí o rapaz já foi até traduzindo, que ele poderia explicar sobre a fé cristã, né? Então, assim, a gente às vezes tem uma ideia muito errada do muçulmano, de que todo muçulmano é terrorista, todo muçulmano é mau, e que eles oram à toa. Não, tem muita gente orando, buscando sinceramente agradar a Deus, servir a Deus, cumprir com os mandamentos ali do Islã para agradar a Deus, né? Então Deus conhece esses corações sinceros e Ele vai tocando, né? Então foi uma experiência assim muito rica. Eu pretendo voltar em agosto para continuar ajudando, né, as vítimas. Vou montar uma equipe. The Chosen está pronto, né? Então são experiências assim, né? Wesley, e conta um pouco sobre eu vou tentar falar de novo, Rebuild, como que começou? Então, tudo começou, assim, desde que eu entrei para a Jucum, eu fui fazer TED, que é a Escola de Treinamento Discipulado da Jucum, em 1995. Né? Você era nascido? 95? Não, tava quase, faltava uns 3 anos. Caramba. Esse comentário me identificou, né? Então, assim, eu fui em 95,
Eu fiz até a ETED aqui com o líder da base de Jocum Campo Grande, o Alexandre. E daí saí em 96 do Jocum. Anos depois eu trabalhei numa missão batista, chamava o Ciclo da Esperança. Era uma tenda de circo, por isso chamava. Era uma tenda, né? Era uma tenda. Mas eu não era um dos palhaços, mas era uma tenda de circo mesmo, tinha palhaço, tudo. E eu trabalhei nessa missão, depois eu voltei para o Jocum, mas em 2013 nós saímos do Brasil, fomos morar fora. Você e sua família? Eu e minha família, foi eu, minha esposa e as 3 filhas. Em 2014 nós morávamos na Nova Zelândia, na base, a gente servia na base da Jocum, na cidade, nós moramos em Auckland e servíamos na base da Jocum, Taumaramá. E aí lá nós servimos juntos a um trabalho de com refugiados, né? Tinha bastante gente do Afeganistão, do Irã, enfim, tinha uma galera lá de fora, mais muçulmana, assim, e eu e o Pri, a gente sempre sentiu chamado, assim, para trabalhar com esse povo. Mas lá eu fui chamado para ajudar a construir o Pacific Hope, Pacific Hope é um navio da Jocum, eu esqueci o nome da base agora. É uma outra base da Jocum na Nova Zelândia que tem esse navio. Nós ganhamos um navio pesqueiro do Japão que tinha que ser convertido num navio hospitalar. Então assim, a gente passou meses assim, transformando o navio pesqueiro, um navio assim grande, sabe? No navio hospitalar. E aí eu comecei a trabalhar ali, fui trabalhando. E aí nessa a Priscila recebeu um pedido de socorro de um orfanato no Quênia. E aí ela falou, olha, estão precisando de ajuda, reforma e tal, poxa, acho que você podia ir lá e ajudar. Eu fui para lá, e aí a Pri falou assim para mim, quando eu voltei do Quênia, ela falou assim, Wesley, você percebeu que desde que você entrou em 95 no Jocum, você está se envolvendo com construção, uma reforma aqui, constrói ali e tal. Poxa, acho que Deus está te entregando um ministério. E aí nós oramos um período sobre isso, e aí começou o Rebuild Hope. Né? Ele tinha um outro nome, era Rebuild Hope of the Nations, que traduzindo muito grande, que era reconstruir esperança nas nações, entendeu? E aí a gente tirou isso, e aí ficou só Rebuild Hope, né? Porque, você fazer logo, tudo, escrever, enfim. Significa? Reconstruir esperança. Reconstruir esperança. Uau. E aí começou. E aí a ideia do Rebuild é mobilizar. Nós não temos uma equipe fixa, tem algumas pessoas que já viajaram mais, mas não existe uma equipe fixa. A ideia desse ministério é mobilizar obreiros de Jocum, da Aliança de Pequenos, do CRI. Enfim, a gente vai mobilizar pessoas de diferentes missões e membros de igreja. A pessoa não precisa ser um missionário de tempo integral, que estejam dispostas a ficar um tempo fora servindo. E esse serviço não necessariamente a pessoa precisa ser pedreiro, precisa ser carpinteiro, eletricista, enfim. Ela precisa estar disponível para servir. E aí nós ensinamos, né? A gente trabalha ensinando. Mas, por exemplo, se a pessoa trabalha com criança e nós vamos para um país construir, vou dar um exemplo bem básico assim, para a galera ter entendimento. E a gente vai construir uma escola. Mas tem uma pessoa que trabalha com criança, ela não necessariamente precisa trabalhar na construção. Ela já pode trabalhar com as crianças, entendeu? Porque naquele período, como equipe, ela vai estar servindo naquilo que Deus lhe chamou. Entende? Então a ideia é essa. E aí sempre a gente tenta conciliar, nem sempre é possível, mas a gente tenta conciliar treinamento teológico e cuidar dos missionários. Então tem lugar que a gente vai, o missionário está lá já faz tempo, não tem visita, não... Então assim, a gente vai, tem um tempo com ele, conversar com ele, como é que ele está, saúde, entendeu? Emocionalmente, espiritualmente. E aí a gente tenta
trazer um cuidado ali, orar por ele, ter tempos com ele, em oração, fortalecimento. A gente pergunta como é que está a comunicação dele com a igreja, a comunhão. Então a gente tenta fortalecer o missionário local em diversas áreas. Né? E em quantos lugares o Rebuild já passou construindo? Já trabalhamos em 25 países. Passar já passou demais, mas tem países que a gente só passa, né? A gente não pode nem sair do hotel, que é só translado mesmo. Mas trabalhar 25 países que a gente trabalhou. Construindo ou dando treinamento, ou só levando equipe. Né? Às vezes a gente vai na condição só de levar a equipe, lá já tem um trabalho e, enfim, o trabalho vai ser realizado lá. Mas é isso, são 25. Uau. Tem uma mensagem do... Mas aí um pouquinho pra cá, você foi afastando. Foi? As costas tá dolorido aí já, né? Não? Aí tá bom. É que você começou a ir pra trás e a plantinha começou a ficar na sua cara. Fica aquele preto e branco no corte. Pode voltar aí. Ô, Wesley, vai picar isso aí. Ô, Wesley. Voltando, né? Tem uma mensagem que tem no Rebuild que você deixa? Como é que é o nome do ministério? Rebuild. Rebuild. Eu tenho a mensagem é a seguinte: nós nos pautamos, né, em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos, né? Então, assim, a ideia é realmente servir fora das quatro paredes, fora da minha igreja, no meu caso, fora também da minha missão. Então, é levar o serviço com aquilo que eu sei. Então, o que eu sei dar aula? Então, eu vou dar aula. Eu sei cuidar de criança, então eu vou cuidar de criança. Mas ter essa experiência, esse desafio de fé, de servir fora do ambiente ao qual eu pertenço, levar socorro a outros irmãos. Então, nós trabalhamos com outras missões, outras igrejas, outras denominações, porque a ideia é, eu preciso usar os meus talentos e dons para servir a outros que passam mais necessidade do que a gente. Por isso, a atuação do Rebuild, na sua grande maioria, em países pobres e mais carentes, né? Legal. Essa é a mensagem. Você tem alguma mensagem para o jovem que quer começar na missão, que não sabe muito bem por onde começar, você que já tem uma caminhada, né? Se você até quiser contar um pouco do seu testemunho, né, daquilo que você passou, sua conversão, né, e hoje você está na missão, viajou aí já 25 países trabalhando, né? E às vezes tem muito jovem hoje que sente que Deus está chamando ele, mas não sabe por onde começar, como fazer, o que fazer primeiro, né? Então, meu testemunho, resumidamente, é assim. Eu fui criado no Evangelho por minha mãe, meu pai na época não era cristão. Eu me desviei, fiz um monte de coisa errada e voltei para Jesus. Esse é o resumo assim, geral. Eu não gosto de falar do meu passado, assim, fora de Cristo. Eu acho que me edifica. Mas para quem está começando, a minha posição é: sirva onde você está. Comece a servir onde você está. Eu lembro que logo que eu estava deixando as drogas, eu procurei coisas para fazer na igreja. Então eu servia, né? Tinha uma ação social bem legal na minha igreja. Então eu servia. Mas eu servia na ação social, eu servia arrumando cadeira, eu procurei me envolver ao máximo dentro da igreja, servir mesmo, né? E era algo meio involuntário, assim, não foi algo planejado, eu vou fazer aqui para depois fazer. Mas quando eu falei de ir para missões, as pessoas tinham convicção, tipo assim, pô, o cara é um servo. E algumas pessoas investiram na minha vida, né? Não foi exatamente a instituição. Num segundo tempo, quando eu voltei para o Jocum, aí sim uma igreja
investiu na minha vida. Depois também parou esse investimento e até hoje eu e minha esposa nós vivemos literalmente de ofertas, né? Então, assim, algumas instituições, né, nos ajudam, mas elas participam do nosso sustento, né? Acho que as igrejas que estão há mais tempo dentro dessa caminhada aí, nos ajudando, eu sou de uma igreja batista, né, tradicional, mas a igreja que mais participa há anos do meu sustento é uma igreja Assembleia de Deus de Madureira, no município de Maricá, liderada pelo pastor Sérgio Luiz de Souza. A outra igreja, a Igreja Batista do Calvário, né, liderada pela pastora Rosária nesses últimos anos. Então, assim, não são exatamente a minha igreja, mas é o corpo de Cristo envolvido em missões, né? Por que eu fiquei falando aqui nome de denominações e tal, né? Não é para fazer propaganda, mas é para dizer o seguinte: Deus vai levantar pessoas e de repente outras igrejas para investir no teu ministério, mas isso precisa começar dentro de casa. Então hoje eu sirvo na minha igreja, no que eles precisam eu sirvo, a minha esposa serve, né? Mas a visão é diferente de investimento em missões e tal, mas nem por isso Deus deixou de investir. Então assim, tenha a ousadia, tenha a coragem de dedicar a vida para Jesus, né? Missões não é uma aventura, de verdade, não é uma aventura, mas eu já vivi muitas aventuras em Cristo Jesus. Missões, às vezes, colocam a nossa vida em risco, como você está trabalhando em um local que teve um terremoto, um prédio inclinado e o carro, justamente, né, o trânsito para, você está do lado do prédio que, então você fala, se der uma tremida a mais, ele vai cair na nossa cabeça. Então, assim, vale a pena, né, é uma renúncia de vida. Eu sei que não vou ficar rico, não vou ficar famoso, mas em Cristo Jesus não tem nada melhor. Eu não trocaria essa vida por nada. Eu já tive propostas de trabalho e para ganhar muita grana, e eu falei, eu não posso. Eu sou um missionário, né? Eu tive uma proposta da Odebrecht no tempo, porque eu sou socorrista, eu dava instrução de resgate em espaço confinado, resgate em trabalho em altura. E aí eu tive uma proposta da Odebrecht, há muitos anos atrás, eles me ofereceram R$5.000 de salário por mês. E isso há muitos anos atrás, né? Isso tem mais de 10 anos atrás, era muita grana. E eu falei, não, eu não posso, eu sou um missionário. Eu já acho que o maior exemplo de todos é o de Billy Graham. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa muito grande entre a população, é um país protestante, e eles descobriram que se Billy Graham fosse candidato à presidência, ele ganharia no primeiro turno sem margem de competição para ninguém. E aí foram conversar com o Billy Graham, né? O Billy Graham, nós queríamos que você fosse candidato à presidência. Ele virou e falou assim, eu não poderia rebaixar o meu cargo de pregador do Evangelho a presidente dos Estados Unidos. Então isso é convicção, brother. Entende? Hoje a gente pensa em, o presidente dos Estados Unidos. E Billy Graham vira e fala assim, eu não posso rebaixar o meu cargo de ministro do Evangelho a presidente. Então assim, isso é convicção. Isso é entender o valor do reino de Deus, entender o que é a pregação, né, do Evangelho. Então, quando você tem essa convicção, ore, continue orando, jejuando e se envolva em toda oportunidade de trabalho. O resto, confia no Senhor, né? É confiar no Senhor, porque quando a gente entrega o nosso caminho, confia no Senhor, ou mais Ele fará. Então é isso. Eu não me arrependo nem um minuto. Já quase morri no campo, já fiquei muito doente na África. Peguei
Covid. Ué, já conta essa experiência pra gente. Então, cara, eu quase morri em São Tomé e Príncipe quando começou, né? Covid, o pessoal chamava de corona, né? Então, assim, não era uma cerveja, era uma doença corona. Então, assim, eu fiquei preso, a ilha fechou, uma ilha, São Tomé e Príncipe, são 2 ilhas do continente africano, é o segundo país mais pobre do continente africano, Ué, mas é uma ilha. dá uma pausa pra você tomar seu café. O cafezinho, mas tá ruim, Ah. tá bravo. Você fez no Não, tá óleo. dizendo açúcar. Você fez no Ô, óleo. louco, esse café é parte de cafeteria. A gente toma no óleo, entendeu? Sem açúcar. Eu não vou cortar isso aqui não, tá? É puro óleo, mas é puro óleo, né? O biscoitinho tá aqui assim, ó, só pra né? Ó, Como é que ele pegou o biscoitinho? Aí. ó, assim. Então, eu fiquei em São Tomé, fui para trabalhar um mês, começou a onda do corona, o país fechou. Assim, nenhum voo saía do país, nenhum voo chegava no país, o porto. E assim, eu fiquei preso lá, né? Eu e um outro pastor, o Rude Sano, e muito amigo, já passou por algumas aventuras missionárias comigo, ex-jucumeiro, hoje é pastor na Igreja Batista. E nós ficamos presos lá e, cara, lá eu peguei febre tifoide. Nossa. Da febre tifoide evoluiu para uma pneumonia severa, daí peguei o corona, né? E eles não sabiam lidar com aquilo e foi muito complicado, eu quase morri, fui levado para o hospital é muito pobre, muito precário. Eles não sabiam lidar com aquilo, eu fiquei isolado. Os remédios não sabiam nem qual. Não sabia, né, cara? E aí, assim, me levaram, assim, quando eu tava muito mal, mas muito mal mesmo, cara, muito mal, eles me levaram para um hospital que a União Europeia montou no país. Então, montaram um campo de futebol do país, eles montaram umas tendas, e aí fizeram toda a instalação hospitalar lá, né? Mas eram tendas. E aí eu fiquei lá, assim, eu não sei o nome de medicamento nenhum que eu tomei. Eles vinham com a roupa, aquele macacão branco, que vem até aqui na testa, eles vinham com máscara, com uma viseira, luva até aqui, umas botas até o joelho. A roupa parecia o pessoal lidando com ebola, lembra do ebola, que também atingiu uma parte da África? Porque eles não era doença, era uma coisa nova, né, cara? Então, se na Europa estava morrendo um monte de gente, imagina ali. Estava começando a crescer. Aí, assim, eu não sei o que eu tomei, nunca me deram satisfação, você está tomando tal comprimido, está tomando tal injeção. Ó, nada. Só ia tomando injeção todo dia, de noite, de dia, o pessoal entrava na barraca. De tarde tinha um pet me visitar, né? Tinha um petzinho. Era só deixar um restinho de comida que era companhia. O ratinho vinha, né? Toda tarde ele entrava na minha barraca lá. Então, assim, era meu pet. Eu fiquei isolado, não podia falar com ninguém da missão podia falar comigo. Mas eu pude ver o cuidado de Deus, porque quando eu fui transferido do hospital para lá, para esse hospital de campanha, eu já estava muito doente mesmo, mas no hospital eu não conhecia ninguém. Quando eu cheguei no hospital de campanha, logo que eu cheguei, um cara que veio me receber falou assim: oi, você é o Rocha, né? Eu falei: sou. Daí ele falou assim: olha, fica em paz, a gente vai cuidar de você. Eu sou amigo do Mendes, eu sou da família do Mendes. O Mendes é o líder do Jocum em São Tomé. Então ele já tinha falado que ia chegar um branco doente lá, entendeu? Que era amigo e tal. E aí quando eu cheguei na barraca, um dos enfermeiros que veio cuidar de mim, mas eu não vi o rosto deles, né? Porque eles ficavam todos mascarados de lá e tal. Um outro veio e falou: você é o Rocha, né? Eu falei: sou. Falou: você construiu a Igreja Batista, né? Getsemane? Eu falei: foi. Sou amigo do Fradique, que trabalhou com você. Fica tranquilo, a gente vai cuidar de você. Então aquilo confortou, assim, trouxe um alento ao meu coração, porque eu não podia ver ninguém, cara, da missão. E assim, você pensa assim: cara, se eu morrer, vou ser enterrado. Eles enterravam assim, correndo, né? Vou ser enterrado às emergências aqui, assim, minha família nunca mais. Então, assim, foi um período bem difícil, não foi fácil. Você conseguiu ainda manter o contato com a família? Eu mantinha contato só pelo WhatsApp, né?
Mas ninguém da missão podia me visitar. Eu fiquei isoladão lá, fiquei muitos dias lá, naquele hospital de campanha, e falava com o pessoal, né? E o Rudy sempre falava, põe crédito aí, né? Porque a gente compra o SIM card do país, mas eles têm que estar recarregando. Então eu falava assim, põe crédito aí, porque senão ia ficar isolado. Né? Ficar sem internet. Glória a Deus pela tecnologia, me ajudou, mas foi uma experiência assim difícil. Agora, a última viagem que eu tive para a África, eu fui para o Togo, construir uma igreja e começar a construção de um projeto do PEP, que é da Igreja Batista, mas nós não fomos pela junta de missões. Por isso que eu falo, o reino de Deus, entendeu? Não importa se é aliança de pequeno, seja Ocum, seja junta de missões batistas, é o reino de Deus avançando. Então, assim, não tinha nada a ver com a junta, mas assim, nós fomos até uma localidade, na tribo Tambermar, no norte do Togo. Quem me levou lá foi o missionário Alex e sua esposa Gisele, é um filhão meu em missões, assim. Eles também não são da junta, mas nós fomos lá dar o pontapé para começar esse projeto de evangelização pré-escolar, construir uma igreja e daí nós de lá, a gente teve um período lá, depois nós fomos a Benin, um país vizinho, também de fala francesa, dá só treinamento teológico para pastores. Lá eu peguei malária de novo. Nossa! Né? Eu já tinha pego malária em Moçambique uma vez, peguei malária de novo, fiquei ruim. A gente conseguiu dar o treinamento. Então, assim, não é uma aventura, né? Mas a gente vive muitas aventuras. Sim. Tem gente que fala, você não tem medo de morrer? Medo eu não tenho, né? Até porque Jesus, não deixou, né? Jesus disse assim, ide pregar, ele não falou ide voltar, entendeu? Ele falou ide. Então eu falo assim, eu tô indo, né? Voltar é lucro, mas eu tô indo, eu continuo indo. Legal. E Deus tem levado, Deus tem... Tem uma frase que a gente fala na aliança, né? Como é que é? Uma coisa que milionário... Só tem uma coisa que milionário e missionário vive, né? Então, essas viagens, né? Então é isso, né? Deus ele vai... Tem coisa que é isso, só milionário e missionário que fazem. É um privilégio, né? Conhecer várias nações. E eu digo mais, o nosso privilégio é muito maior do que o dos milionários. Porque o milionário ele pode até ficar num grande hotel, fazer grandes passeios, mas o missionário ele fica junto do povo. Então, assim, tem muita gente que foi para a África, para São Tomé e Príncipe, é um paraíso o lugar, sabe? Tem hotéis lá caríssimos, assim, mas eles não conhecem a comida do povo, eles não conhecem a língua do povo. E eu posso dizer para você que eu conheço um pouco de cada lugar que eu passei, da comida, da língua. Eu tive esse privilégio de conhecer o povo. Sim. E o turista só passa, né? Ele não experimenta. E quando experimenta é tudo feito. Os caras fazem aquele teatro lá e pronto, entendeu? Mas... Na raça, na raiz. Na raiz, comer um morcego em São Tomé assim, não tem preço, né, velho? Comer um cachorro, se te oferecer gato ou cachorro, come o cachorro. É muito melhor. É gostoso. Cachorro é bom. Aí o pessoal fala, você não estava com fome? Eu falo, não, já comi mais de uma vez. É bom, entendeu? Então são aventuras missionárias, né? Legal. Em Cristo Jesus a gente continua avançando e anunciando as boas novas. Gente, é isso, né? Foi tudo muito improvisado, né? O ambiente, talvez o áudio não vai sair tão bom, né? Mas eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, né? Como eu falei no começo. O que importa mais não é a visão, a iluminação, mas é o conteúdo, né? Essas experiências, a gente poder escutar isso, né? E ativar um pouco daquilo que às vezes está guardado, né? Nossa fé, cara, em algumas coisas, né? São algumas das experiências que o Wesley tem, que ele tem várias, né? Em um podcast de 40 minutos não dá para falar tudo, né? Mas eu acredito que muita coisa a gente consiga absorver aqui, né? Foi muito legal. Wesley, muito obrigado mesmo.
Você tem alguma consideração final que você... Muito obrigado, né, por esse convite. O Léo já tinha feito esse convite, a gente estava correndo para fazer e a gente conseguiu fazer isso hoje. Então, assim, muito obrigado. Divulguem esse vídeo, não por mim, mas para que o reino continue avançando, né? Independente de missão, para repetir, é o reino de Deus avançando. Então, quando a gente divulga um conteúdo cristão, a gente está contribuindo com esse reino, né? Divulgue esse vídeo, os outros que estão dentro dessa página, porque a gente divulga tanta coisa, né? No Instagram, no Face, a gente precisa divulgar aquilo que Deus tem feito. Tudo que eu falei não foi eu que fiz, foi Deus que fez através de missionários das nações. Deus abençoe. Valeu, The Chosen. Valeu, Wesley. Nadão. Até mais. Valeu, Samuel, na Samuel técnica. aqui, Deus abençoe. É nóis. Gente, é isso. Fiquem com Deus e acompanhem os próximos vídeos do canal.